E agora entrando na reta final do nosso programa Mulheres com você, aqui na Imagem da Cidade, sempre é muito bom mesmo estarmos juntos, dividindo esses momentos em meio a tantos outros programas aqui da casa, mas também eu, Denise Wittling, com você aqui nas edições da semana do nosso programa Mulheres. Para fechar o nosso encontro de hoje, vamos falar então sobre justamente essa relação, né? Relação profissional, ao mesmo tempo a formação de líderes e um bom convívio, uma boa maturidade, digamos assim, profissional. O meu convidado, Daniel Keller, palestrante, consultor e escritor. Daniel, seja muito bem-vindo aqui na nossa TV Galega. Lise, muito obrigado pelo convite, a possibilidade de estar aqui conversando de um assunto que é tão, além de interessante, tão presente no nosso dia a dia. Então, muito obrigado por esse espaço. Pois é, e direcionar o olhar para a liderança sustentável e segurança psicológica nas organizações. Começar por esse início aqui, ó, liderança sustentável. O que a gente pode entender sobre essas duas palavrinhas, Daniel? Perfeito. Acho que liderança a gente ouve falar bastante sobre isso. Já conversamos tantas vezes, né, em treinamentos, em palestras, em literatura, sobre a transição do chefe que depois virou líder. Só que os últimos anos têm mostrado pra gente que se a gente não for para um outro caminho, pode ser que o resultado das empresas não seja sustentável. Então esse conceito de liderança sustentável fala de como a gente consegue conduzir as pessoas e o negócio de uma forma que ele se sustente com o passar do tempo. O sustentável poderia ser sinônimo também de perene, né? Para que as organizações e as pessoas continuem querendo estar juntas. Por exemplo, nos dias atuais, o que não é mais permitido? Dessa liderança sustentável, desse olhar dentro da empresa, que lá no passado, décadas atrás, fazia sentido, mas hoje não cabe mais para a realidade da sociedade atual. Eu acho que existem diversos, né, sintomas que a gente pode identificar, mas eu gosto de começar por um deles que fala justamente pela compreensão que nós temos sobre o que é resultado dentro de uma organização, dentro de uma empresa. Durante bastante tempo a gente entendeu que resultado é a última linha, como a gente fala, é ter lucro, ter retorno para a empresa, e sim, isso é sinônimo de resultado, é fundamental que esse resultado aconteça. Depois a gente entendeu que o resultado ele não é só financeiro, ele diz respeito a gerar valor para o mercado, para que o cliente consiga perceber que ele queira os produtos ou serviços de uma organização. Só que os últimos tempos mostraram que se a gente não mudar um pouquinho a forma como a gente se relaciona com as pessoas e não trazer para formar esse tripé o fato de que as pessoas precisam estar bem, né, querendo voltar ao trabalho no dia seguinte, é bem possível que isso inclusive comprometa o resultado financeiro e o resultado de percepção de valor. Então acho que a primeira coisa que eu apontaria que é uma mudança é de que a gente não constrói mais resultados do jeito que se fazia até então. As pessoas já não querem mais trabalhar para alguém, as pessoas querem trabalhar com alguém. E isso não é só uma diferença na forma de a gente se expressar, é uma mudança comportamental que a gente vem sentindo muito nos últimos anos. Eu acho que a pandemia acelerou muito dessa percepção de que as pessoas querem uma outra relação com o trabalho. E aí justamente que vem a questão da liderança sustentável, não com uma ideia de a gente sair de um extremo, e aí sim, voltando a falar dessas coisas que você pontua de o que não é mais aceitável, né? Eu acho que aquela ideia de que a gente vive para trabalhar não é mais compatível com os dias de hoje. Isso não se trata só das novas gerações. As gerações já consolidadas, às vezes têm sentido de uma forma muito dura, né? Que apostaram a vida toda dedicando-se ao trabalho e esqueceram de algumas outras coisas. A forma como a cobrança é feita pelo resultado, o resultado, a meta, ele continua sendo extremamente necessário, mas a forma como você cobra, né, ela mudou, ela precisa ser diferente. Uma outra mudança para mim muito emblemática é a expectativa que as empresas têm acerca das pessoas, né? A gente viveu alguns anos onde as pessoas ficavam 10, 20, 30 anos trabalhando na mesma empresa, e isso era sinônimo de compromisso, de comprometimento. Hoje, né, eu sei que tem alguns empresários, empresárias que certamente estão conectados aqui com a gente, que se assustam e acabam dizendo assim, poxa, ficou um ano aqui na empresa, não está comprometido. Pode ser que não seja uma falta de comprometimento, mas sim uma outra expectativa que as pessoas têm, não mais de ficar 20, 30 anos na mesma empresa. Então, isso obriga que a gente tenha uma outra postura enquanto líder. Da mesma forma que a gente, como pai, como mãe, precisa ter outra postura na criação dos filhos, da mesma forma a gente também tem que entender que a liderança, ela nos pede outras formas de atuação hoje em dia.
querer voltar no dia seguinte, não ser uma obrigação voltar no dia seguinte, e também vem ao encontro uma outra realidade que a gente tem ouvido muito falar, assim, algumas empresas estão assustadas pelo comportamento dessa garotada está chegando agora também, e ao mesmo tempo entender que não é nem prisão e nem parque de diversão. Já ouvi você falar sobre isso comigo, sim, inclusive lá na Rádio CBN. Sim. Anotações para essa expressão, nem prisão e nem parque de diversão. Eu acho que quando a gente olha para trás, né, quem sabe muitas pessoas entendiam um trabalho como prisão, tanto que é muito interessante quando a gente conversa com algumas gerações que já estão consolidadas, e quando essas pessoas estão prestes ou vão se aposentar, é muito comum a gente ouvir a pessoa dizendo, agora eu vou fazer alguma coisa que eu gosto. Ou seja, isso me remete, poxa, eu fiquei preso em alguma coisa que eu não tinha realização, que eu não tinha prazer, ou que eu não tinha nem associação de que o trabalho podia carregar essa realização, mas fiquei preso em nome dos compromissos financeiros, em função da repetição daquilo que foi vivido pelos pais, pelos avós. Então, não é mais essa prisão, não pode mais ser isso, também não pode ser aquela prisão onde a pessoa é obrigada a ficar ali, ou só voltar, como tu tinhas lembrado, ao trabalho porque ela precisa. Só que aí que eu acho que vem essa estrada, né, que eu tenho buscado falar e trabalhar da liderança sustentável, que essa prisão, né, usando essa figura de linguagem, ela não é mais compatível. Eu acho que ninguém mais quer isso. Só que a gente também não pode descambar para um outro lado e imaginar que é um parque de diversão e que o trabalho vai atender todas as nossas expectativas individuais. E isso sim, pode ser um pouco de marca registrada dessas novas gerações, que vem com uma expectativa muito alta de que se o trabalho não tiver um uau todo dia, se não tiver uma surpresa, se eu não for promovido em 6 meses, se eu não tiver um nome para botar no LinkedIn que seja impactante, e isso vai gerando uma migração de um polo da prisão para esse parque de diversão. E eu acho que esses extremos são muito perigosos. Eu procuro encontrar essa estrada do meio. Para mim, essa estrada do meio é sobre o que a gente está falando aqui. É um trabalho que nos faça amadurecer, que nos faça ter mais consciência. Essa é uma conversa para os donos das empresas, para o líder? Também, mas também é para aquele colaborador que às vezes tem a expectativa de que o trabalho vai suprir todas as suas necessidades ou expectativas. E aí que entra a segurança psicológica também nas organizações? A segurança psicológica, quem sabe, nos ajude, né, a encontrar esse meio, mas também é um assunto que vale a pena a gente falar um pouquinho para desmistificar. Segurança psicológica, cuidado emocional, tantos outros termos que podem ser sinônimos ou complementares, ganharam um holofote muito grande, especialmente agora recentemente com a NR1, né, onde as empresas, meu Deus, eu tenho que me adequar à NR1. E eu acho que muito mais do que uma adequação, ela nos convida a repensar a forma de relação que a gente tem com as pessoas. Durante muito tempo a gente se preocupou com a segurança física das pessoas. As áreas que cuidam de acidentes de trabalho, das áreas que cuidam de prevenção disso. Só que a gente vem percebendo no Brasil, e não é diferente o recorte de Santa Catarina e também da nossa região, um crescente afastamento, e se não afastamento, a manifestação de problemas de ordem emocional e de ordem mental, psicológica das pessoas. E aí quando a gente fala em segurança psicológica, em cuidado emocional, parece que a gente assim, opa, finalmente a gente vai cuidar das pessoas. Só que, de novo, tem o perigo de a gente ir para o outro polo, né? De achar que as pessoas não podem ter os seus desafios, não devem amadurecer. Então, eu digo que a segurança psicológica é quando a gente está dentro de um ambiente onde a gente sabe que se tem pessoas nessa relação de trabalho, pode ser que tenham diferenças de percepções. Pode ser que eu não concorde contigo, pode ser que um dia eu venha com uma expectativa diferente daquela que aconteceu no trabalho. E a segurança psicológica diz que um bom ambiente não é aquele livre de conflitos, livre de problemas, mas onde a gente tem segurança para dizer não concordo, onde a gente tem segurança para dizer errei e que isso não vai ser tratado de uma forma dura, pesada e punitiva, onde a gente vai ter um ambiente aberto para a comunicação. Quem sabe a comunicação seja um dos bons ícones da segurança psicológica. Tem um termo que é muito falado hoje dentro das empresas, no cotidiano a gente fala, poxa, agora eu tenho que ter uma conversa difícil, eu tenho que ter uma conversa difícil com o funcionário, eu tenho que ter uma conversa difícil com o meu líder. E eu costumo dizer que essas conversas difíceis são aquelas que eram fáceis, foram fáceis um dia e a gente acabou não fazendo. Justamente por uma cultura de que se eu falar alguma coisa, como é que ele vai receber? Né? Vai levar para o lado pessoal, como é que vai acatar um feedback?
né? A gente escuta muito as lideranças falando hoje, pô, eu não posso falar nada para o colaborador. Você pode, só que volta de novo lá atrás. Quem sabe a forma como tu te manifesta e te conecta com as pessoas não é mais da mesma forma como era no passado. Tá? Então, a segurança psicológica, o cuidado emocional, ele vem para nos lembrar que o trabalho não vai ser o lugar que vai sarar e sanar todas as dores individuais que a gente tem, porque a gente carrega isso dos nossos aspectos pessoais, a nossa vida é cheia de desafios, mas o trabalho também não pode ser um lugar para adoecer as pessoas. E o cuidado emocional é esse olhar, que para mim é um retorno à essência, porque eu costumo também falar que antes do teu papel profissional do meu, tem o ser humano, tem a pessoa, e às vezes a gente parece que é tão diferente um do outro, mas tem algumas coisas que do aspecto das nossas emoções, da nossa biologia, a gente é muito parecido uns com os outros. Eu acho que retornar para esse olhar nos ajuda a trazer para um contexto prático, factível e viável de cuidado emocional e de segurança psicológica. Daniel, hoje esse assunto vem em forma de entrevista aqui na TV Caleiga, mas você tem levado esse assunto para diferentes regiões e até estados. Como é que tem sido justamente propagar, né, essas duas temáticas nesse dia a dia profissional, empresarial e os frutos colhidos por onde já passou, para justamente poder entender realmente se deu certo ou não essa ideia sendo apresentada para os líderes, para os empresários e depois eles colocando em prática também o que aprenderam? Perfeito. Os meus últimos 18 anos, né, são dedicados ao trabalho de consultoria, de mentoria, de capacitação, de realização de palestras, e há muito tempo, né, mesmo antes de a gente ter esses conceitos muito em evidência, eu já tinha percepção de que, por mais que eu esteja falando muitas vezes de planejamento estratégico dentro de uma empresa, por trás disso eu estou falando de transformação cultural. E por trás de transformação cultural, eu estou falando de pessoas que estavam acostumadas de um jeito e agora tem que vir para uma outra forma de enxergar a sua relação com o trabalho, a sua relação com o resultado e, por que não dizer, extrapolar isso da sua relação com a vida. Então, ao mesmo tempo que é muito desafiador, é muito gratificante a partir do momento que eu também consegui compreender que a gente está num processo de transformação. Eu acho que a gente se frustra quando a gente tem a ideia de que quem estiver conectado conosco aqui, ele vai escutar isso e vai, meu Deus, vai mudar uma chave na cabeça da pessoa e ela vai passar a enxergar a relação com o trabalho, com os seus liderados ou com o seu líder de uma forma diferente. Se a gente vem com essa expectativa de mudança de curto prazo, a gente se frustra. E quando a gente se frustra, a gente tem uma tendência a terceirizar. Essa geração, ou a geração mais jovem. Eu costumo dizer que quando eu converso com gerações já mais consolidadas no mercado de trabalho, vem essa referência, essa turma mais jovem que não sabe o que quer tudo muito rápido, que não é comprometida. E quando eu estou com essa turma mais jovem, eles, essa turma que não se atualiza, que não se conecta, que está engessada. Então, eu costumo dizer que no fundo, a gente não tem problema com gerações diferentes. Acho que a gente tem problema com quem pensa diferente da gente, né? E não importa a idade. Então, a partir do momento que o meu trabalho, seja na consultoria, na mentoria, nas palestras, ele entende que é um processo, e eu me sinto muito cumpridor do meu propósito de estar fazendo parte de levar isso não só como uma mensagem, né? Porque às vezes a mensagem ela tem um caráter de despertar, mas além de despertar, ajudar de fato a fazer essa travessia, né? Para mim tem uma travessia entre o modelo que a gente já conheceu e um novo modelo, não o outro lado do parque de diversão, esse outro modelo que para mim ele tem a ver com essa sustentabilidade e está ancorado em duas palavras, em a gente ter relações mais maduras e para que tenha relações mais maduras que a gente esteja um pouco mais consciente, né? Inclusive consciente do papel de cada um. Dentro de uma empresa é muito comum, tu vai vir falar aqui para os líderes ou para os liderados, eu vou vir falar para pessoas. E tem horas que vai mexer com o papel e com a mentalidade do líder, do dono da empresa, e tem horas que nós vamos conversar também com a cabeça, com a forma de enxergar as coisas do liderado. Então é muito gratificante, mas eu sempre faço essa ressalva, desde que a gente consiga se colocar como um processo, né? Dias atrás eu estava com um grupo falando de uma expressão que eu uso com frequência, que é o poder do gerúndio. Né? Porque a gente tem uma mania de dizer assim, mandei meus funcionários para um treinamento, fez o treinamento, daí vem assim, ele melhorou depois do treinamento, resolveu aquela questão, e eu sempre digo, aí a gente tem que evocar, né, a razão de ser do gerúndio. A gente está melhorando,
a gente está evoluindo, assim como eu acho que a gente está despertando, né, para alguma coisa que há um tempo atrás, não é que ela não era importante, mas quem sabe a gente estava com os olhos enxergando outras coisas. Agora, a gente tem colocado muitos olhos nos fatores tecnológicos, na inteligência artificial, mas eu acho que a gente precisa abrir os olhos de que são as pessoas que vão mover isso tudo. Tudo são pessoas, e tu é palestrante, consultor e escritor, e o teu livro também fala para pessoas, fala de pessoas, fala de nós. É isso, né? O meu primeiro livro, que foi publicado em 2023, é engraçado, eu tive a primeira experiência de escrever um livro, e todo mundo fala o livro é igual à redação da escola. Tu primeiro escreve a redação ou o livro e depois dá o título. No meu caso, não sei se é particular ou não, mas eu tinha o título, né? E o título, antes de tudo, as pessoas, ele conversa comigo, não de uma forma romântica ou glamourizada, de que as pessoas têm o seu talento, é a gente que não descobre. Eu às vezes brinco, às vezes o talento da pessoa vai se manifestar em outro lugar, porque nesse espaço aqui, nessa empresa, nessa função, ele não funcionou, né? Mas colocar as pessoas antes de tudo, para mim é um grande exercício de começar de novo pela gente, né? E quando eu falo antes de tudo são as pessoas, qual é a minha visão que eu tenho sobre o trabalho, qual é a minha visão que eu tenho sobre o que é liderança, porque se eu não revisitar um pouco dessas coisas, dessas narrativas que eu tenho, dificilmente eu vou conseguir colocar as pessoas antes de tudo. Então o livro fala, inclusive, no princípio do processo de autoconhecimento. A gente usa uma expressão, o mundo precisa de mais empatia. A gente já ouviu isso tantas vezes, só que a empatia popularmente, embora ela tenha diversas outras nuances, a empatia a gente fala que é eu me colocar no seu lugar. Só que se a gente fizer uma análise bem fria, se eu não consigo me colocar no meu lugar, como é que eu vou me colocar no teu? Então o princípio da empatia é o autoconhecimento, é a autoconsciência. Por isso que o livro começa justamente, até num jogo de palavras, que ele fala, antes dos outros, eu. E o que eu penso sobre liderar, o que eu penso sobre as relações de trabalho. Aí o livro para mim foi uma grata satisfação. E quem sabe alguns dos feedbacks que eu mais gosto de receber do livro, um deles diz respeito a que ele serve para o trabalho e para a vida, e isso me deixa muito feliz, porque eu acho que a gente, de fato, é um só que usando papéis e roupas diferentes, às vezes o papel de profissional, às vezes o papel de mãe, de filho, de esposa, de marido. Então esse é um feedback. E o outro que eu gosto mais ainda é quando diz assim, poxa, o título me enganou, né? Porque eu achei que o título vinha aquela defesa romantizada das pessoas, colocando toda a responsabilidade dessa não compreensão das transformações nas empresas e nos líderes, e não, o livro é um chamamento à consciência de todos. Para poder finalizar, como é que a gente te encontra nas redes sociais e também, claro, esse teu livro, tendo acesso a ele, de que forma? Perfeito, então vamos começar pelo livro, está disponível nos principais portais, né? Aí Amazon, tu encontra o livro tanto ele físico quanto na versão digital dele, e hoje está mais fácil para a gente se conectar, né, pelas redes sociais, então LinkedIn, Instagram, Facebook, danielkeller.dk. Lá, inclusive, é o lugar onde eu compartilho quase que diariamente, como eu gosto muito de escrever, quase que diariamente tem um texto, tem uma reflexão, que eu gosto sempre de frisar que primeiro fizeram muito sentido para mim, para que depois virasse um texto. E ali estão um pouco daquelas coisas que eu aprendo, que me inquietam também, e escrever é uma forma de colocar isso para fora. Muito bom tê-lo aqui, muito bom poder fechar nosso programa com a tua presença hoje aqui. Obrigada, tá? De novo, te agradeço e espero que essa conversa aqui também ecoe nas tantas pessoas que vão poder vivenciar um pouquinho essa nossa conversa em tantos outros momentos. É isso aí. Gente, terminando nosso encontro de hoje, obrigada também para você que esteve do outro lado, nos acompanhando, recebendo aqui os nossos convidados, assuntos colocados em evidência, né? Muito bom o nosso programa de hoje, com certeza. E claro, também aqui, os nossos patrocinadores. Um beijo todo especial para a loja Maria Tereza Moda Mulher, a minha parceira aqui do programa, e ao mesmo tempo também podendo ser a sua loja. Então visite nas redes sociais, está muito realmente presente, e claro, ali pessoalmente na Floriano Peixoto, bem na região central de Blumenau. Visite, conheça a equipe da loja Maria Tereza Moda Mulher. Ficando o nosso agradecimento e o nosso desejo. Uma ótima semana, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira em mais um encontro Mulheres com você aqui na nossa TV Galega. Até lá, se Deus quiser.